Vamos lá, depois de ter essa noção, essa importância do arquivo TXT dentro do Python, nós vamos entender como funciona a lógica de programação do nosso projeto. Então, em primeiro lugar, não é? Então você tem um início, depois você tem a importação de bibliotecas. Nós vamos utilizar basicamente duas bibliotecas, que é a biblioteca OS, que é a biblioteca basicamente para chamar os script bash, e depois nós vamos utilizar a biblioteca time, que é para dar intervalos de delay, né, de tempo entre algumas ações, porque eu dou uma ação, uma instrução para abrir, para chamar o script tipo bash, e aí eu vou dar um tempinho para ele fazer as solicitações dele, né? Depois de importar a biblioteca, você vai configurar os parâmetros. E aqui não tem muito o que fazer. Você vai basicamente aqui já começar o seu código. Você deve saber que no Python você nem sempre precisa declarar as variáveis, não é? Você basicamente já pode chamar e já usar. Já diferente de C, quem trabalha com Arduino tem que declarar tudo que vai usar. Depois de configurar parâmetros, ele vai perguntar: o gatilho foi acionado? Se o gatilho não foi acionado, ele vai ficar em loop. Gustavo, por que gatilho? Preste atenção. Você acha que você vai ficar utilizando vários reconhecimentos de imagens a todo custo e isso não vai ter nenhum custo lá na Google Vision? Não, vai ter. Então você precisa configurar um gatilho, seja um botão, seja um gatilho aqui no terminal. Mas pensa, nós estamos fazendo um robô. Então futuramente a gente vai colocar aqui um gatilho, que é um botão. Então no robô vai ter um botão e agora eu quero que ele reconheça a imagem. Eu aperto o botão, tá certo? Então aqui vai ser muito útil para a gente, né? Inclusive, já imaginou, a gente pode integrar até o módulo de voz V3, porque eu não vou pagar nenhum reconhecimento de voz com o módulo de voz V3, né? E aí, não tem um limite de uso, e aí eu posso utilizar o comando de voz com V3 como um gatilho. Eu acabei de ter essa ideia aqui, tá? Muito massa. Enfim, você tem que adicionar algum gatilho. Depois, se o gatilho for adicionado, vamos dizer que seja acionado, ele vai tirar uma foto e vai salvar. Então você, no LX Terminal, ele vai gravar a foto, a imagem, e aí você pode colocar o nome e a extensão da foto que você quer, depois, obviamente, de ter instalado o FSBCam. Depois você vai criar outro arquivo, né? Então esse arquivo da foto é na extensão da imagem, JPEG, aí depois ou JPG, depois você converte para B64. E no vídeo de Google Vision eu expliquei o que é um arquivo B64, eu já expliquei tudo lá, então se você não assistiu, veja lá. Depois de você converter para B64, você vai transformar em um arquivo de texto. Eu escolhi deixar tudo em TXT, tá certo? Para não ter problema. Então eu deixei tudo em TXT. Então todos os arquivos eu estou transformando em TXT, porque aí fica padronizado e evita qualquer problema que possa existir, né? Então eu deixo tudo no mesmo formato. Depois eu vou editar. Então, editar os arquivos. O que acontece? Depois de eu criar esse arquivo aqui, eu vou começar a montar um arquivo chamado arquivo de solicitação. Esse arquivo de solicitação, ele vai conter o conteúdo padrão que a Google Cloud Plataforma para o Google Vision solicita, né? Então, isso a gente vai fazer de forma automática através do código Python, lá no Tony Python, eu vou te mostrar. Então, depois de eu criar esse arquivo, eu vou editar esse arquivo. E eu vou editar esse arquivo em 3 passos. Eu vou inserir as características da solicitação, eu vou inserir a codificação B64 da imagem. Então, por exemplo, as características da solicitação. Se você está solicitando reconhecimento facial, se você está solicitando reconhecimento de um objeto, então você tem que inserir nesse momento. Você tem que dizer ao Google Cloud Plataforma, ao Google Vision API, o que você quer, as características da solicitação. Depois de fazer isso, você precisa colocar a segunda parte do nosso arquivo JSON, que é o código da imagem, tá? Então você vai colocar o código da foto que você tirou. Esse código aqui, basicamente a gente já adquiriu aqui, ó, depois que a gente converteu para B64. Depois disso, você vai transformar arquivo tipo texto em arquivo JSON. E você coloca a terceira parte. A terceira parte, que é a parte final, você vai fazendo uma sequência de montagem aqui. Depois de montar o arquivo, tudo bonitinho, tá tudo certo, você vai enviar a solicitação, mas a gravação da resposta da solicitação dentro de um arquivo de texto. Por quê? Porque é uma linha de comando única que solicita e já grava a resposta. E ele já direciona para o arquivo correto. Então, por isso que eu coloquei ali
que quando você enviar a requisição do arquivo JSON, ele já envia a resposta para um outro arquivo que a gente vai criar, que vai funcionar como um bufferzinho, né? Ele vai receber as solicitações e vai armazenar ali. Depois, ele vai criar um arquivo chamado resultado final. E ele vai detalhar as características desejadas. Então, a gente vai pegar, dentro daquela solicitação toda, ele vai dizer coordenada X, Y de cada imagem, ele vai dizer tudo, mas eu não quero tudo. Eu só quero as características emotivas da face que eu estou reconhecendo. E aí, eu vou extrair a linha específica, eu vou te mostrar como fazer isso aqui, e depois ele continua o processo. Ele extrai e mostra a característica específica. Então, basicamente, essa é a lógica de programação. Essa é a ideia do projeto, que basicamente eu sempre incentivo você a fazer a lógica de programação de todo o projeto.